A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Hoje nós vamos estudar a quinta lição de nossa revista Betel Dominical. E o título da nossa lição é Enfrentando os Problemas Econômicos e Sociais. Olha só, e quem vai fazer a exposição deste vídeo será o jovem Abner Saab, filho da missionária Cláudia Saab e do meu amigo pastor Samir Saab. Ele também preparou o plano de aula que vai ficar à disposição aqui na descrição do vídeo. Ele tem apenas 24 anos, ele é membro da Assembleia de Deus Congregação da Debras, ali na Vila Nive. Ele tem curso de teologia, de economia e é empresário. Amigo Abner, o foco na lição agora é com você, companheiro. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui hoje para estudar a lição 5 da última revista de Escola Bíblica Dominical desse ano de 2018, que tem por título o livro de Neemias. Livro esse que nos demonstra diversas experiências parecidas com aquelas que nós temos no dia de hoje. Primeiramente, quero cumprimentar ao Bispo Primaz Manuel Ferreira, o Bispo Samuel Ferreira, a Bispa Keila Ferreira e toda a editora Betel pela oportunidade de estar aqui. Nos próximos minutos vamos aprender um pouco mais sobre o que o livro de Neemias tem a nos ensinar. A lição 5 tem por título Enfrentando os Problemas Econômicos e Sociais. O tema dessa lição se encontra em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Dividi essa lição em alguns tópicos, que vou dissertar com vocês aqui nos próximos minutos. O primeiro tópico diz a luta de Neemias contra a injustiça social. Neemias, quando volta para Jerusalém para reerguer os muros, ele encontra uma situação econômica e social na cidade de completo desespero. De um lado, pessoas pobres e sem nenhum poder, que viviam devendo aquilo que tinham e que não tinham, sem dinheiro, sem sequer dinheiro para poder comprar alimento para si ou para seus familiares, ou pagar os impostos e juros que lhe eram cobrados. Pessoas que estavam já desesperadas, muitas vezes sendo levados escravos para aqueles que eram seus cobradores. Pessoas que já não sabiam mais o que fazer, não sabiam mais a solução para si, nem a quem recorrer. De outro lado, Neemias encontra um povo rico, um povo abastado, que vivia usufruindo da desgraça dos pobres, da desgraça daqueles que não tinham como pagar. Faziam cobrança de taxas e impostos absurdos, muito além daquilo que deveria ser cobrado. E com isso ganhavam para si escravos de uma maneira simples e fácil, como se tudo estivesse acontecendo da maneira correta, como se tudo estivesse acontecendo certo, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, como se Deus estivesse se agradando daquilo. Mas, como nós bem sabemos, Deus não se agrada disso. Deus se agrada do amor ao nosso próximo. Deus agrada quando nós estendemos a mão para ajudar e quando não quando estendemos a mão para tirar. É aí então que Neemias tem a difícil missão de trazer o povo de volta para Deus, de trazer o povo de volta para fazer a vontade de Deus, para seguir as leis de Moisés. E é uma tarefa muito difícil e muito árdua quando você tem que trabalhar diretamente com pessoas poderosas e pessoas ricas. Pessoas que podem tomar decisões a qualquer momento, de qualquer maneira, ao seu bel prazer. Neemias aqui foi como um verdadeiro herói para aqueles que já eram necessitados e não tinham mais a quem recorrer. Ao longo de diversas civilizações da história, nós podemos ver esse capítulo se repetindo. Talvez hoje você consiga enxergar algo parecido na sociedade em qual você está inserido, seja no seu ambiente de trabalho, seja dentro da sua família ou onde você está inserido. Quem sabe hoje você não pode ser o Neemias, trazendo de volta a graça de Deus
e cumprindo os mandamentos de Deus sobre aqueles que estão próximos a você, sobre aqueles que são necessitados, sobre aqueles que precisam de uma ajuda. Como nós podemos ser igual a Neemias? Um líder por natureza, um escolhido de Deus, que tinha sabedoria e graça. No tópico 2, nós podemos enxergar as características de um líder. Ser líder não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa difícil, uma tarefa que exige muito. Muitas vezes o líder ele não dorme, o líder não cuida de si mesmo só. O líder ele está sempre cuidando de todos aqueles que estão à sua volta, de todos os seus liderados, de todos aqueles que são dependentes dele. O líder tem que ter diversas características para poder estar nessa posição. A primeira característica de Neemias era saber enxergar o valor das pessoas. Neemias sabia muito bem aqueles que estavam à sua volta, que poderiam ser usados em prol dessa missão de resgatar o povo para Deus, de fazer os ricos devolverem aquilo que tinham roubado dos pobres, de reconstruir o muro que não conseguia ser reconstruído naquela época. Neemias sabia enxergar as pessoas que tinham à sua volta. E um líder ele sabe muito bem quando uma pedra pode ser uma joia. Ela simplesmente precisa ser lapidada, precisa ser trabalhada. E aí sim ela vai ser uma joia rara, uma joia de valor. Muitas vezes o próprio liderado não consegue enxergar esse valor, não consegue enxergar que ele é uma joia. Mas o líder, com um olhar clínico, ele consegue enxergar e consegue trabalhar em cima disso. Consegue fazer o seu liderado se tornar uma joia. Consegue fazer o seu liderado enxergar algo que antes lhe era oculto. E segundo, Neemias sabia a hora de falar e a hora de ouvir. Um líder não é feito somente de ordens, somente de decisões aleatórias, somente de querer fazer aquilo que dá na sua cabeça. O líder ele sabe a hora de ouvir os seus conselheiros, ouvir pessoas que estão acima dele. Ele sabe analisar a situação para tomar a melhor decisão e tomar aquilo que tem que ser feito. Um líder, ele tem que estar 24 horas ligado em tudo que acontece à sua volta, para poder saber exatamente o que fazer. Em terceiro ponto, Neemias tinha uma visão estratégica sobre toda a situação. Muitas vezes, nós estamos como povo perdidos, sem saber o que fazer ou como fazer. Muitas vezes nem temos força para poder fazer algo. Mas um líder, ele consegue analisar toda a situação e consegue traçar uma estratégia para sair do outro lado, para poder alcançar o objetivo. Podemos perceber que Neemias, desde quando volta para a cidade de Jerusalém, ele já tem uma estratégia traçada, ele já sai preparado para fazer aquilo que tem que ser feito. Ele já sai pronto para poder trazer a organização de volta para o povo. Ele já sai pronto para poder reconstruir o muro. Neemias já tem uma estratégia dada por Deus, planejada por Deus, com sabedoria e graça para seguir aquilo que tem que ser feito. Quarto ponto. Neemias estava sempre presente dentro do povo. Um líder de verdade, ele levanta da sua cadeira, ele levanta da onde ele está e coloca a mão no arado juntamente com o povo, juntamente com os seus liderados. Seja numa empresa, seja numa igreja, seja onde quer que for. O líder está sempre presente, trabalhando junto com o seu povo, junto com aqueles que estão com ele. É totalmente diferente de um chefe que só quer dar ordem, só quer mandar, ordenar e quer os resultados na sua mesa. Um líder, ele levanta, ele sabe a estratégia, ele dá a ordem e trabalha junto. Ele está sempre acompanhando a obra, está sempre acompanhando a reconstrução do muro, sempre acompanhando a reorganização, colocando a mão para que alcance o objetivo necessário. É aquele famoso ditado: se você quer bem feito, faça você mesmo. Ser um líder, querer as coisas certas, da maneira correta, bem feitas. Você precisa levantar e colocar a mão junto com aqueles que estão com você.
Só você sabe exatamente o ponto que tem que ser atingido e o que deve ser feito exatamente. No quinto ponto, Neemias eliminou o mal pela raiz. Nós podemos ver que Neemias não arrumou desculpas nem soluções paliativas para solucionar o problema naquele momento e o problema voltasse em meses ou anos futuros. Neemias cortou o mal pela raiz. Ele fez com que os ricos devolvessem o dinheiro aos pobres, tudo aquilo que eles haviam roubado, e que o povo se voltasse para Deus, se voltasse para as leis de Moisés, que o povo voltasse a ter ordem, voltasse a ser organizado, que voltasse a ser um povo guiado por Deus, com sabedoria de Deus, com o Espírito Santo. Neemias simplesmente tomou as decisões certas e soube fazer aquilo que tinha que ser feito. No ponto 6, Neemias estava determinado àquilo que ele tinha que fazer. Na nossa vida, muitas vezes, nós temos que tomar decisões, nós temos que alcançar certos pontos, nós temos que conquistar coisas. E muitas vezes não conseguimos por falta de determinação. Determinação não é simplesmente querer fazer alguma coisa. Determinação é querer e fazer. Não importa as adversidades que apareçam durante o caminho. Não importa os problemas que apareçam durante a jornada. Não importam as pedras de tropeço. Não importam as armadilhas que estejam preparadas. Quando você está determinado, nada pode te impedir de alcançar o seu objetivo. Nada pode te impedir de trazer a organização de volta ao povo. Nada pode te impedir de reconstruir a muralha que tem que ser reconstruída. Determinação define os vencedores e os perdedores. Determinação é a divisão entre alcançar ou não o sucesso. A determinação é o fator imprescindível para aqueles que querem alcançar algum objetivo na sua vida. Seja material, seja espiritual, seja sentimental, seja o que for. A determinação, ela é imprescindível para que você consiga alcançar aquilo que você tem que alcançar. Muitas vezes, por determinação impostas pela vida ou por si mesmo. Determinação é algo que você precisa ter no seu dia a dia, em tudo aquilo que você faz, principalmente na obra de Deus, na palavra de Deus, de guiar o povo no caminho correto, de ensinar as pessoas no caminho correto, de poder estudar aquilo que você vai ensinar corretamente. Isso é determinar. É querer e fazer. Por último, nós podemos ter o tópico 3, que tem por título Considerações sobre aquilo que Deus quer. Nós podemos ver que em todo o tempo Neemias foi guiado por Deus. Em nenhum momento ele quis fazer algo que deu na cabeça dele, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele não, estava sempre guiado por Deus, sempre obedecendo às ordens de Deus, com sabedoria, com graça, com força, sobrenaturais. Você há de convir que lutar com pessoas superpoderosas, lutar com pessoas ricas, com pessoas que têm influência, com pessoas que lideram um povo, pessoas que naquela época estavam oprimindo um povo, logo não eram pessoas de bem, não eram pessoas que estavam ali querendo o bem das outras, eram pessoas que só se importavam com si próprias, que só queriam o seu próprio bem. Enfrentar essas pessoas não é nada fácil, não é uma tarefa simples de ser feita, não é algo que você começa hoje e termina ainda hoje ou termina amanhã. É uma tarefa difícil que exige que você tenha Deus do seu lado, para que nós possamos conquistar os nossos objetivos, para que nós possamos alcançar milagres. Precisamos estar sempre na direção de Deus, sempre debaixo da sua graça, sempre debaixo daquilo que é a sua ordem, daquilo que é a sua direção. Nós por nós mesmos nada podemos, nada temos e nada somos, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Afinal, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele que governa tudo, Ele sabe o nosso pensamento, Ele nos conhece na hora de deitar e na hora de levantar. E todos aqueles que são os nossos inimigos, todas as armadilhas preparadas, tudo aquilo que está à nossa volta,
Tudo está debaixo do seu controle. Por isso devemos estar sempre debaixo da direção de Deus, sempre fazendo aquilo que é a vontade dele, seguindo o seu caminho, obedecendo às suas ordens e aos seus mandamentos. Sendo assim, seremos mais do que vencedores. Espero que possa ter esclarecido algumas dúvidas durante essa aula e te mostrado que precisamos sempre estar debaixo da vontade de Deus, sempre seguindo a sua vontade, para sermos líderes, para sermos vencedores e para alcançarmos o sucesso em qualquer área. Sermos verdadeiros Neemias, trazendo solução àqueles que são necessitados, trazendo sempre justiça, a justiça de Deus, para aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado. Que belíssima exposição, meu amigo. Muitíssimo obrigado por estar contribuindo e enriquecendo o nosso trabalho aqui no Foco na Lição. E na próxima semana nós voltaremos aqui para estudar a lição 6 de nossa revista Betel Dominical, enfrentando as diferentes investidas do inimigo. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.